sotaque aqui, é ruim. O homem em 3 dimensões. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, a palavra de Deus diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em algumas coisas. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos? Oh, aleluia! Deixa eu dizer uma coisa para você. Muita gente, mas não é pouca não, muita gente, ela tem uma percepção muito equivocada de quem ela realmente é. Muitas pessoas não sabem como que funciona a sua estrutura criada por Deus. E deixa eu te falar, nessa manhã nós vamos entender qual é essa estrutura criada por Deus. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz lá em Gênesis, no capítulo 1, que criou Deus o homem. Amém? O fato dele ter criado o homem, esse homem ainda não se tornou um ser vivente. Vou falar de novo para você ir pegando aí. O fato de Deus ter criado o homem, não fez desse homem um ser vivente. Ele se torna um ser vivente no capítulo 2, quando Deus forma o homem. 2 palavras diferentes. A primeira, Deus cria o homem. A segunda, Deus dá forma ao homem. Vocês estão comigo? Quando ele cria o homem, ele cria o ser humano, o espírito humano. Um ser espiritual. Esse sou eu e você. Um ser espiritual, nós somos um espírito. Quando ele forma o homem do pó da terra, ele faz um corpo para esse espírito habitar. Então agora o espírito humano é colocado dentro do ser humano, do corpo humano. E agora esse homem passa a ser um ser vivente. Amém? Vocês estão comigo? Vai acompanhando o raciocínio aí comigo, tá bem? Então esse homem agora ele passa a ser um ser vivente. E aí, o que acontece? O homem peca. Quando o homem peca, ele morre espiritualmente. Adão e Eva morreram naquele momento fisicamente? Não. Eles morreram espiritualmente. O seu espírito agora estava morto. Morto em que sentido? Separado de Deus, desconectado de Deus. O que até então o homem estava conectado, agora ele passa a estar desconectado. Amém? Pronto. Com a vinda do Senhor Jesus Cristo, ele morrendo na cruz para perdoar os nossos pecados, ele nos dá uma nova vida, nos dá um novo espírito, aquele espírito morto que não tinha possibilidade alguma de se conectar com Deus, porque morto não conecta com vida. Então esse espírito humano passa a ser um espírito novo. Nós recebemos, quando nós confessamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós passamos a ter um espírito novo. E agora sim, eu posso ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de mim. Conexão foi restabelecida. Espírito vivo com o Espírito Santo do Deus vivo, conectados. Amém, irmãos? E quando Paulo pega e vem ensinar, trazer um ensino a respeito de quem nós somos, ele diz aqui em 1 Tessalonicenses que eu e você, nós somos um espírito. Veja bem, ele não fala que nós somos um corpo. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo.
Ora, Paulo então ele traz o entendimento que o nosso espírito está vivo agora. A nossa alma aqui, o que é a alma, querido? A nossa alma são os nossos pensamentos, as nossas emoções, a nossa mente, isso é a nossa alma. Então, espírito, alma, nós temos uma alma e habitamos num corpo. Por isso o homem em 3 dimensões. Percebe isso? Amém? O homem em 3 dimensões: espírito, alma e corpo. Você pode dizer comigo? Espírito, alma e corpo. Vamos melhorar isso um pouco? Fala assim: eu sou um espírito, tenho uma alma e habito num corpo. Amém, irmãos? Então, quando você pega e fala para a pessoa, vai conversar com alguém, a pessoa ela só tem uma perspectiva. A perspectiva das pessoas é que ele é um ser natural, carne, isso, corpóreo. As pessoas entendem que o que elas realmente são é isto que você e eu estamos a ver. Apesar de eu ser um pastor lindo para a Lisiane, esse corpo não sou eu. Eu sou um espírito, você é um espírito, você habita nesse corpo que está aí. Quando eu e você morrermos, e eu espero que nós não experimentemos a morte, mas sejamos todos arrebatados, amém? Quando eu e você morrermos, queridos, se acontecer isso, o nosso corpo vai para a terra. Mas o nosso espírito volta para Deus que o deu. Amém? Amém, irmãos? O seu corpo não vai para lá por enquanto. O seu corpo vai para a terra. Espírito volta para Deus. Amém, irmãos? Então, nessa manhã, nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Como que se dá a salvação? Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:8 diz assim: nós, porém, que somos do dia, somos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. A esperança da salvação, ou seja, a salvação é algo que eu pego em algum momento através da fé. Quando alguém apresentou a Jesus Cristo para você, como Senhor e Salvador, você teve a oportunidade de dizer, sim, eu creio. Quando você fala isso, sim, eu creio em Jesus como Senhor e Salvador, você está colocando em prática a fé. E nesse momento, quem é salvo? Nesse momento, quem é salvo é o seu espírito, o espírito humano. Você agora recebe um novo coração, você recebe um novo espírito, você passa a ser um novo ser diante de Deus. Não mais morto, não mais separado, não mais distante, mas agora você passa a ser um ser reconectado com Deus. Amém, irmãos? Em Romanos 10:9 diz que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Quando você faz isso, o seu espírito passa a ser um espírito novo. Amém, irmãos? Aleluia. E a nossa alma? A nossa mente, ela precisa de salvação? E quando se dá essa salvação? Olha, Filipenses capítulo 2, verso 12, você pode abrir comigo, por favor? Filipenses 2, 12. Diz assim, Filipenses 2, 12.
Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, a minha salvação precisa ser desenvolvida. Mas espera aí. Você acabou de dizer, pastor, que eu fui salvo e eu recebi um novo espírito. E agora eu preciso desenvolver a salvação, afinal de contas, eu fui salvo ou eu não fui salvo? O seu espírito foi definitivamente salvo. Amém, irmãos? Mas a nossa alma, os nossos pensamentos, eles precisam de desenvolvimento. Precisam ser desenvolvida a nossa salvação, assim como o músculo precisa de desenvolvimento ao longo da vida, a salvação também precisa ser desenvolvida, a nossa mente precisa ser renovada. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha... Desculpa, estou lendo Filipenses de novo. Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Posso ouvir um aleluia, glória a Deus? A nossa alma, irmãos, precisa ser salva, precisa haver um desenvolvimento. Como é que eu desenvolvo a minha salvação, irmão? Renovando a mente. Renovando a mente, dia após dia. Você foi tirado de um império das trevas e colocado no reino do Filho do seu amor. Então agora não posso mais, sendo do reino, ficar me alimentando das coisas das trevas. Eu preciso renovar a minha mente. É como um copo de Nescau, de achocolatado, sujo. Alguém bebeu no copo, na caneca, na chávena, e ficou sujo. Ora, aquilo ali, se você pegar e colocar debaixo da torneira de água, ele vai encher. A sujeira saiu? Sim ou não? Não. Se até o ponto de encher a chávena ou o copo, você desligar a água, ele continua sujo. Ou seja, a nossa mente recebeu um nível de informação ao longo da nossa existência, desde crianças até a idade adulta, nós fomos sendo cheios de informações de todo tipo. E há informações dentro de nós que precisam sair, irmãos. Tem coisas boas que precisam permanecer, mas tem coisas ruins que precisam sair. E a única forma dessas coisas serem selecionadas e retiradas é pela exposição da água da palavra. Então você pega a chávena que está suja de achocolatado, abre a torneira e deixa a água entrar naquela chávena. Vai encher, a sujeira ainda está lá, mas à medida que a água entra, a sujeira sai. Água entra, sujeira sai. Água entra, sujeira sai. Água entra, já não está tanto sujo. Água entra, já não está tanto sujo. Água entra, água limpa sai. Água entra, água limpa sai. É assim com a minha vida e com a sua, querido. Quanto mais nós pegamos a palavra de Deus e nos submetemos à palavra, essas sujeiras que estão acumuladas na nossa mente vão saindo e vai permanecer a palavra de Deus, amém? Então quando as circunstâncias chegam, quando a adversidade chega e apresenta diante de mim, o que vai sair da minha boca não é a concordância com a situação adversa, mas é a palavra de Deus dando ordem à circunstância.
Comigo não, você chegou tarde, porque a palavra de Deus diz assim. Jesus, ao ser tentado no deserto, irmãos, ele agiu assim. Ele deixou sair de dentro dele aquilo que havia dentro. E o que saiu da boca de Jesus? Saiu a palavra de Deus. E ele dizia: assim diz a palavra, assim diz a palavra, assim diz a palavra. O que nós vemos, queridos, são muitos cristãos, pessoas que já tiveram as suas vidas transformadas no Espírito, mas ainda não foram transformados na sua mente. E quando chega uma adversidade, ao invés de pegar e dizer, assim diz a palavra, elas dizem, realmente você tem razão, esse mês eu não tenho condições de pagar as faturas. Realmente esse mês eu estou com uma enfermidade que não me larga. Realmente esse mês as coisas não estão bem com a minha família. Realmente eu não vou passar nesse exame porque eu não consigo perceber essa matéria. Você está fazendo o quê? Concordando com as circunstâncias, concordando com as diversidades, e nós não fomos chamados para concordar com essas coisas, nós fomos chamados para ter a nossa mente renovada com a palavra de Deus, e na hora que a circunstância chega, eu falo a palavra, eu abro a minha boca e deixo sair de dentro de mim aquilo que já foi colocado, aleluia, e até que nós venhamos a morrer, ou sermos arrebatados, nós precisamos de ter a nossa salvação desenvolvida, salvação da mente. A mente vai passar durante toda a nossa existência aqui nessa terra, sendo desenvolvida a salvação dela. Amém, irmãos? Aleluia. Você é um sucesso. Você nasceu para dar certo. Você é o melhor projeto de Deus. Deus te fez, querido, com um propósito. Você precisa crer nessas verdades e praticar essas verdades e viver essas verdades. Amém, irmãos? Aleluia. Pastor, eu percebi. Eu sou salvo no meu espírito. Eu percebi isso. Eu preciso desenvolver a minha salvação na minha mente. Eu percebi isso. Mas e esse corpo físico? Esse corpo físico, deixa eu te contar uma coisa. O apóstolo Paulo chama esse corpo físico de corpo de, quem sabe? Corpo de humilhação. Por que ele fala isso? Porque enquanto nós vivermos, querido, esse corpo está sujeito às intempéries da vida. Ora, você nasce e à medida que cresce, até os 18 anos está bonitinho, está tudo esticadinho, né? Não precisa de botox, né? Mas à medida que vai crescendo, a gente começa a apresentar umas ruguinhas, começa a apresentar o desenvolvimento natural de um corpo que está em processo de finalização, irmãos. Nós estamos num processo de vida, esse corpo está num processo de vida e morte. Um dia vai morrer. Vocês estão comigo? É ruim falar de morte, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando nós morrermos, nós temos a certeza, a convicção de que nós iremos para a eternidade com o Senhor. E você precisa aprender essas coisas, porque se você aprender corretamente sobre a morte, você vai viver melhor a vida no presente. Amém? Então ele diz assim, a respeito da alma, a respeito do corpo, diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. Abre comigo, por favor. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 51. Diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos,
O que é essa palavra dormiremos? É morrermos, querido. Ele está falando, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Aleluia. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário, presta atenção agora, porque é necessário que este corpo, que é corruptível. O que é um corpo corruptível? É um corpo que se deteriora ao longo da existência. E ele está dizendo aqui, é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Agora, corpo, alma e espírito, o homem em 3 dimensões, um só, o homem em 3 dimensões, todos salvos. Espírito salvo, mente salva, e o corpo agora, revestido de incorruptibilidade, salvo. Não haverá para mim e para você, irmãos, mais limites. Não haverá para mim e para você mais, irmãos, situações de enfermidades. Não haverá mais situações de morte. Não haverá, querido. Nós todos estaremos para sempre com Ele, na presença dEle, para vivermos a nossa vida eterna. Oh, aleluia! Oh, aleluia! O homem em 3 dimensões, irmãos. Oh, aleluia! Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Esse tempo está a acabar, irmãos. Esse tempo está a acabar. E quando o Senhor Jesus nos tomar para Ele, queridos, oh, aleluia, será algo glorioso. Amém, irmãos? Olha só, essas dúvidas, esses questionamentos, de não saber como o homem é, não é algo novo. Eu já vou encerrar com isso. Não é algo novo. Queria até pedir os músicos já poderem subir, por favor. Abra comigo em João capítulo 3. Dúvidas a respeito do homem em 3 dimensões já permeia a humanidade há muitos anos, até mesmo dentro do judaísmo, onde os profetas falaram a respeito dessas coisas, mas ainda que fossem doutores na lei, eles não compreendiam isso. E aí nós chegamos no capítulo 3 de João, que diz assim, do Evangelho de João, João 3:1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Fariseus, uma seita dentro do judaísmo, de homens que eram chamados de doutores da lei. Eles se apresentavam como homens que são conhecedores da lei. E aí, esse Nicodemos era um dos principais dos judeus. Ou seja, não é novo, querido, que muita gente, ainda que dentro da igreja, não perceba a respeito do homem em 3 dimensões, quem realmente nós somos. Então isso não é novo, é velho. E o Senhor Jesus, Ele vem trazendo a clareza. Versículo 2. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus,
Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Para aqui um pouquinho, presta atenção no que eu vou dizer. Se vocês quiserem já ir tocando alguma coisinha, aí pode, por favor. Olha só, presta atenção comigo. O homem vai ter com Jesus. Eu sou um dos importantes do farisaísmo, da religião judaica. E eu chego para Jesus com uma dúvida, e pergunto para Jesus uma coisa, ele responde outra. Ele responde outra. Eu acho que Jesus tinha um grande senso de humor, porque quando ele vê as pessoas se aproximando dele, ele já conhece o coração da pessoa e sabe realmente onde que está o problema. A raiz do problema era lá, não era naquela pergunta inicial. Então Jesus não é aquela pessoa que fica dando volta para responder, não, ele já vai certeiro, amém, irmãos? Aleluia. E ele pega esse Nicodemos, ele pega e fala assim: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se Deus não estiver com ele. A isto Jesus respondeu: bom, em primeiro lugar, Nicodemos não fez pergunta nenhuma, ele estava começando a elaborar uma pergunta. E Jesus vai e responde: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pronto, aqui estava a dúvida de Nicodemos. Como que eu posso ver o reino de Deus se eu não vejo na minha vida condições para isso? Como é que eu posso ver o reino de Deus? E aí Jesus pega e fala assim: olha, não é possível se você não nascer de novo. O que ele estava falando? É necessário que você passe a ter, Nicodemos, um espírito novo. É disso que Jesus está falando. Ele está apresentando para Nicodemos o homem como realmente ele o é. Um homem, um ser espiritual. E é impossível que você você veja o reino de Deus se você não nascer de novo. É impossível. E aí Nicodemos abriu a sua pergunta de como que ele realmente estava em dúvida. E ele fala: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ou seja, mentalidade natural. Uma mentalidade de alguém que só consegue enxergar o corpo e não percebe que ele é um espírito. E Jesus vem e quebra isso e fala assim: olha a resposta de Jesus. Não te admires de eu te dizer, importa-vos a nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Quanta gente, querido, que a gente apresenta Jesus Cristo e a pessoa não acredita, que a pessoa não aceita, que a pessoa desdenha, que a pessoa rejeita o ensinamento, mas hoje você e eu estamos aprendendo da maneira correta, que nós todos precisamos nascer de novo. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? 13, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida
eterna. Amém, irmãos? Nascer de novo, querido, não é um homem velho voltar para dentro do útero da sua mãe. Isso é impossível. Nascer de novo, querido, é você crer em Jesus, você crer naquele sacrifício que Ele fez por você, você olhar para a cruz e ver que Jesus foi levantado para que ao eu olhar para aquela cruz, eu veja Jesus Cristo e veja que eu fui livre daquela cruz, eu fui livre dos pecados. Aquela cruz que Jesus tomou não era dele, mas era minha, e Ele tomou sobre Ele aquela cruz, Ele tomou sobre si todos os meus pecados, Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, Ele tomou sobre si toda a nossa miséria, para que eu e você pudéssemos ser prósperos, para que eu e você pudéssemos ser sarados e curados, para que eu e você pudéssemos desfrutar da vida eterna já. A vida eterna já começou para aqueles que aceitaram Jesus um dia como Senhor e Salvador. Nós já começamos a desfrutar, porque o nosso espírito já é novo, e agora esse espírito novo pode se reconectar com o reino de Deus. Nós podemos reconectar com o reino de Deus. Deixa eu te ensinar uma coisa, irmãos. A palavra de Deus fala diversas vezes em reino de Deus e reino dos céus. A palavra de Deus diz várias vezes reino de Deus e reino dos céus. Bom, vamos lá para você entender uma coisa. Reino de Deus está a dizer a respeito do governo de Deus. Amém, irmãos? O governo de Deus. E reino dos céus está relacionado ao lugar da presença de Deus, lugar da sua habitação. Amém, irmãos? Então, quando ele fala, ele quer saber: ei, como que eu posso ter o governo de Deus? Como que eu posso ver o reino de Deus? Como que eu faço para ver o reino de Deus? Como que eu faço para ter o governo de Deus? E é essa resposta que Jesus dá para ele. Você precisa olhar para o Filho do Homem na cruz, para que você tenha agora a salvação em Cristo Jesus e passe a ter a oportunidade de ter o governo de Deus na sua vida. O que é ter o governo de Deus na minha vida e na sua vida? Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós agora temos contato direto com o Espírito Santo, e em todo tempo sermos guiados pelo seu Espírito, irmãos. Ele nos governa, ele diz: andai por este caminho, não se desviai nem para a esquerda e nem para a direita, andai por esse caminho. O Espírito Santo nos ensina, nos guiará em toda a verdade. Aleluia! Aquilo, querido, que era uma exclusividade na antiga aliança de reis, sacerdotes e profetas, e alguns outros poucos que Deus pensou para poder fazer algum tipo de obra, algum tipo de coisa, era a exclusividade dessas pessoas na antiga aliança. Mas agora na nova aliança, já não mais. Na nova aliança, todos nós que nascemos de novo, podemos ser guiados pelo Espírito. Por isso, o homem em 3 dimensões, a importância desse homem em 3 dimensões, de eu saber quem eu sou, como que eu me conecto com Deus. Você se conecta com Deus pelo seu Espírito novo. Vamos ficar de pé? Pelo seu Espírito novo. Aleluia! Nascemos de novo, nascemos da palavra e do Espírito, nascemos de novo, temos comunhão com Deus no nosso Espírito, porque o Espírito Santo agora pode vir habitar em nós. O Espírito Santo no meu Espírito, ele pode fazer morada. Aleluia, 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 aleluia. As águas não voam.